da SAD lá. Então, quando a gente chamou lá, na época a ideia era entender aquilo que o Fabiano faz até hoje. E aí, quando a gente chamou ele no Café Conhecimento, você foi 2 vezes no Café Conhecimento, né? Uma das coisas que eu quis fazer, porque eu tenho esse compromisso... Tá baixo ainda? Eles estão consertando aqui? Tá. E uma das coisas que eu quis fazer, porque a gente tem esse compromisso lá no Café Conhecimento, foi o quê? Entender se tudo aquilo que o Fabiano falava, se de fato era verdade. Né? Não que a gente ache que alguém vai mentir lá, não por isso. Mas é por quê? Porque às vezes as pessoas vão lá e elas pegam 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma alta performance e se baseiam achando que aquilo ali já é resultado. E isso não tem problema, de fato, tem gente que está começando a mudar a estratégia, a aplicar novas estratégias que funcionam. Mas quando a gente leva para o Café Conhecimento, a gente entende que lá as pessoas estão enxergando as pessoas como referência e querem duplicar aquilo que aquela pessoa faz. Então, para a gente saber que de fato funciona, a gente precisa olhar o histórico. E eu pedi para o Chico olhar esse histórico, né? Falei, Chico, dá uma olhada aí, pega a produção, né, do Fabiano depois de regional, antes regional, pega uns 2 anos para trás aí, pra gente ver se de fato é isso, né? E aí quando o Fabiano ele fala ali que ele faz 50 placas mês, eu vi que não batia muito com esse número. Por quê? Porque a média dele nos últimos 2 anos foi de 60 vendas pessoais por mês, em 24 meses. Isso porque a gente não pegou mais para trás. Ou seja, nos últimos 24 meses, todo mês a média dele de venda pessoal, só na estratégia que ele vai passar para a gente aqui agora, foram de 60 adesões mês. Eu sei que vocês entendem muito mais do dia a dia da equipe do que eu, mas você conseguir permanecer, né, um consultor, o Fabiano formou regional, tem quanto tempo? Formei em setembro de 2023. Setembro de 2023. Então, se você manter a venda pessoal durante 2 anos, acima de 60 placas por mês, não é algo que é uma estratégia que está funcionando só, né? É uma estratégia já validada. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, Fabiano. Primeiro, assim, desde quando que você começou a fazer esse modelo que você faz de utilizar as indicações? Antes de você falar o passo a passo, como que você chegou nisso? Porque essa já foi o teu primeiro insight ou não? Como é que você começou a fazer esse modelo de captação por indicação? Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer o El pelo convite. Isso aqui para mim está sendo muito válido. Eu tenho um crescimento gigantesco aqui na instituição da PBS. Como o Elton falou, sou uma pessoa meio tímida para falar, mas esse processo. Agradeço ao Renato Caetano, que é meu diretor, ao Guilherme Costa, que é meu gerente master, que são eles que me dão um incentivo. Às vezes a bateria descarrega um pouquinho, bate até cansaço. A gente tem um bom líder de te motivar ali, não deixar você desanimar. Agradeço o Renato, juntamente com o Guilherme também. Na verdade, eu iniciei com o Renato, numa outra instituição. Em 2015, a gente fez a fusão de uma outra associação juntamente com a PBS. E enquanto eu estava nessa outra instituição juntamente com o Renato, eu fazia as adesões e reativação. Só que assim que eu cheguei na PBS, já tinha um setor de reativação. Então me apertou um pouquinho, porque eu não poderia fazer mais essa reativação. Onde eu comecei a pegar as indicações dos meus próprios associados. Perfeito. Então, aí que iniciou em 2015. A tua primeira estratégia já foi indicação de cara ou você começou a tentar fazer outros movimentos? Indicação. Sempre indicação? Indicação. Beleza. E a forma que você faz hoje, que aí a gente vai pegar, vou tentar talvez desenhar no quadro quando você for falando, que aí, mas a forma que você faz hoje, é que você faz sempre ou você foi mudando e adaptando a forma? Como que era antes, talvez? Hoje ficou um pouquinho mais fácil. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram. Hoje eu trabalho 100% no WhatsApp. Não, mas você não tem Instagram? Não tem Instagram, não tem Facebook, não tem CRM, só o WhatsApp. Isso eu faço 50, 70 placas todos os meses. E hoje o WhatsApp ficou mais fácil, eu tô entendendo. O pessoal está estranhando, mas ele vende muito que ele não fica achando justo. Isso. Você perde do rio. Mas hoje o WhatsApp, eu não tenho Instagram e Facebook, mas dá para entender que ele está virando no Instagram. Porque hoje o WhatsApp a gente até pode curtir, manda um coraçãozinho, comenta, então fica mais fácil. Então estou adaptando isso também. Mas já era praticamente a mesma forma que eu fazia. Beleza. Mas eu vou explicando aqui, acho que você desenha de novo. Deixa eu falar mais. O passo a passo que eu vou passar aqui para vocês, eu garanto 100% de certeza que vocês vão alavancar muito as suas vendas. Isso é fato. A primeira coisa que tem que ser muito bem clara para o seu gerente, para os seus consultores, o consultor ele já tem que ter uma meta. Não adianta eu chegar nesse mês 3 e falar quantas vendas eu vou vender.
foi o que o Elton falou, a gente tem que ter termômetro. Então, Thiago, coloca 60 vendas para mim. Então, o primeiro passo, eu sei que nesse mês 3 eu vou ter que fazer 60 vendas. Mas como é que eu faço? Eu meter o meu termômetro para me saber se eu estou na projeção, se eu vou atingir as 60 placas ou não. Coloca 1, 2, 3, 4. Eu divido em 4 blocos. Primeira, segunda, terceira e quarta semana. Se na primeira semana eu fizer 15 placas, ok, eu posso descansar no final de semana ou eu posso querer dobrar minha meta. Mas se chegar na primeira semana, eu... Quantas placas na primeira? 15. 15 placas. Isso eu coloco de segunda a sexta. Eu faço 3 contatos todos os dias. Se vocês pegarem meu controle, todos os dias tem 3 adesões. Por que eu faço de segunda a sexta? Porque o consultor tem que estar muito ciente nisso para a gente conseguir. 3 contratos, né? 3 contratos. Não, contratos. 3 fechamentos todos os dias. E por que eu faço de segunda a sexta? Justamente para meter o meu termômetro. Se na sexta-feira eu fechei 10 contratos, eu vou ter 2 opções. Ou eu vou ter que falar com minha esposa, amor, eu vou ter que trabalhar final de semana, fazer mais 5 contratos, ou eu vou descansar aquele final de semana, na semana seguinte eu vou ter que fazer 20 contratos, eu tenho que fazer 4 por dia. Então, o primeiro passo, eu já entendi que eu preciso ter um número determinado de quantas adesões que eu tenho que fazer, eu já entendi também que eu vou dividir em 4 etapas. Porque se na primeira eu fizer 15, ok. Se na segunda eu fizer 15, estou na projeção. Se na terceira semana eu fizer 20, ou eu vou aumentar meu número, onde eu faço de 50 a 70 placas todos os meses, e não teve até um ratio, teve uns meses atrás, ano passado na verdade, eu fiz 87 placas. E isso na última semana do ratio eu estava pescando com meu pai. Então eu parei de pescar um pouquinho, comecei a chamar todos os meus associados, e num dia eu fechei 6 contratos. Então, dá para fazer. Então aqui acho que ficou claro? A gente entendeu o consultor, quantos contratos a gente precisa, vamos dividir em semana. Ok, Fabiano. Mas Deixa eu só para pegar aqui uma coisa. Então aqui, eu não vou preencher não, porque ele estava dando só o exemplo. Então você, primeiro que você faz com um consultor novo. Você definiu a meta dele de macro do mês, e aí você vai dividindo semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. eu tenho um saber sobre... Porque se baixou aqui, compensa. Se aumentou aqui, dá uma desacelerada. Eu posso acelerar, eu posso na meta. Beleza, perfeito. Ficou claro aqui, gente? Só pra gente ir por etapa. Tem alguém que ficou com alguma dúvida na meta aqui que ele define? Não? Beleza. Pode ir. Beleza, Fabiano. Então ficou claro que a gente se faz 60 placas. Mas como que eu vou fazer essas 60 placas? Faça um funil para mim, Thiago. Eu vou usar os 4 modelos que a gente mais utiliza aqui na PVS hoje. Primeiro, parceria. Né? Parceria num todo. Concessionária, revenda, não tem parceria. O segundo que a gente mais utiliza, panfletagem e contatos no sinal. Eu não vou no sinal. Terceiro, lead. Lead é uma ferramenta muito boa, muitas pessoas utilizam, mas é uma ferramenta muito cara. Então, eu acredito também que o lead está trabalhando em muitos consultores, porque a maioria dos consultores espera chegar ao lead, se o lead não chegar, a pessoa fica parada. E a quarta opção, que eu vou dizer que é 80% das minhas vendas são indicação, são referidos. Mais um aqui, né? Sim. Eu botei lá de fora aqui que são possibilidades de encher o funil, tá? Sim. Só para o pessoal entender. Então, eu entendi que eu dividi 60 placas, eu entendi que eu dividi em 4 blocos, eu entendi o que eu preciso, o que isso aqui é importante. O regional entender do consultor. Eu sou uma pessoa que eu não faço parceria. Vamos supor que se meu gerente mandasse eu fazer parceria, poderia dar muito certo? Sim, mas às vezes ele poderia me matar. Então, acho que o primeiro passo também, o regional ele tem que conhecer o perfil do consultor. Se você mandar fazer a parceria, provavelmente eu vou fazer 20 placas. Claro que isso é um processo, claro que a gente vai adaptando, a gente vai treinando, mas no início poderia cair muito na venda. Beleza? Ficou claro aqui? E como que eu vou fazer agora esses contratos? Eu tenho 2 opções, Thiago. Primeiro, vamos dar um exemplo, hoje é quinta-feira, eu vou fazer o pós-venda. Se a gente chegar e chamar um associado de indicação, às vezes pode ser um erro de muitas pessoas, é muito difícil ele estar indicando. Então eu tenho que fazer um relacionamento primeiro com ele. O que me faz as pessoas me indicar? Um bom atendimento, e hoje eu entendo que as pessoas estão muito carentes, está tudo muito robotizado. Quando você mostra para o associado ali, estou aqui, quando você precisar, eu vou te atender. É o que eu falo muito com o pessoal também, às vezes a gente vai almoçar, vamos bater um papo.
Imagina um associado quando ele sai da casa dele até o trabalho dele, quantas vezes ele pode ter sido abordado com outro consultor de uma outra associação. Então, o meu fato aqui não é só fazer, Thiago. Eu preciso fazer, eu preciso que aquele associado ele pague o boleto para aumentar o meu recorrente, eu preciso que aquele associado me indique a pessoa. Às vezes o erro de consultor é só chegar para o dia da taxa de adesão e às vezes nem passou o contato e nem fez um feedback com o próprio associado. Então, o que eu faço? Hoje é quinta-feira. Os contratos que eu fechei de quinta-feira passada, eu vou fazer o contato com ele hoje. Eu tenho duas maneiras que eu mais utilizo. A primeira, eu vou fazer o remarketing com ele. Eu vou ligar. Ô, Thiago, tudo bem? Thiago, te mandei o manual. Você deu uma lida no manual? Thiago, você salvou os 0800 da PBS. Você sabe que... Deixa eu só dar um passo atrás para pegar a mania do tempo. A cada dia da semana, você faz uma estratégia diferente, é isso? Não, a minha estratégia é mais de duas formas. Eu vou explicar a primeira, depois eu vou... Beleza. Você falou de quinta-feira, porque quinta-feira é o dia de remarketing, é isso? Não, quinta-feira, hoje é quinta, eu vou fazer o contato com o associado da quinta-feira passada. Fechou. Isso, eu não... Só para a gente fazer uma agenda aqui para galera visualizar? Ou pós-venda? Isso. Pós-venda, né? Sim. Normalmente o pessoal fecha uma venda hoje e já pede indicação na mesma hora. Eu espero uma semana para me pedir indicação. Por que eu faço isso? Às vezes a pessoa comprou o carro e está eufórica pelo veículo. Às vezes ela vai salvar o seu contato. Então eu espero aquilo ali passar o folheto da pessoa para mim fazer o contato com ela. Então a regra é 7 dias após a ativação. Sim. Pós-venda. Pós-venda. Isso. Ativação, logo pós-venda. Certo? Então, independente, todo dia você faz isso aqui, só que sempre olhando para a semana anterior. Exatamente. Então, eu vou fazer o contato, exemplo, fazer um contato com o Thiago, se ele leu o manual, se ele salvou os 0800, que é muito importante, se ele fez uma coisa com o veículo. Eu pergunto ele se foi instalado o rastreador no veículo, e eu deixei muito bem claro, Thiago, eu não uso o corporativo da PBS, a PBS não compartilha. A PBS ela paga a internet para mim, mas eu uso no telefone particular. Se eu me chamar sábado, domingo, feriado, domingo, de madrugada, eu vou te atender. Porque é isso que o Thiago vai ver. O Thiago, claro que ele tem que saber a instituição que ele está fechando. Não adianta eu simplesmente falar que a PBS é maior, que a PBS é referência, mas é isso que ele não quer saber. Ele quer saber, Fabiano, se bater meu carro, quem vai me dar o suporte? Quem vai me atender? Então, aonde que eu entro? De dar todo esse suporte à pessoa. Você faz isso WhatsApp, ligação? Eu faço sempre áudio de WhatsApp, mas em conversa com um amigo meu, eu estou entendendo que por ligação está tendo mais fechamento. Então, vou mudar um pouquinho a estratégia. Tanto que ele falou assim, que se eu fizer ligação, eu vou fazer de 100 a 110 adesões todos os meses. Então, eu fiz aquele pós-venda com o Thiago, perguntei se ele anotou meu telefone, que é muito importante, aí sim eu vou pedir indicação. Porque se a gente chegar na pessoa e pedir indicação, é difícil ela me dar uma indicação. Mas depois que eu conversei com o Thiago, que é um associado meu, pergunto se ele anotou meu telefone, passei o passo a passo, Thiago, meu gerente pediu uma super meta, eu posso contar contigo? Eu preciso que você me indique 3 pessoas. Não, Fabiano, eu consigo sim, olha, mas se você não me mandar, daqui 5 minutos eu vou te ligar de novo. Aí você consegue, pode ser amigo, parente, que tenha carro. Aí carro, moto, caminhão, não vou te passar assim, Fabiano. Ele é seu amigo, ele é seu parente, o que ele é seu? Até mesmo também depois fazer abordagem, eu vou explicar pra vocês como é que eu faço também. E eu vou te pedir só mais um favorzinho também. Assim que você me passar esses contatos, tem como você fazer o contato com essa pessoa e falar que eu vou ligar para ela, que eu vou estar chamando ela? Por que eu faço isso? Porque enquanto eu vou chamar aquela pessoa, eu não sou um consultor, eu já sou uma referência para aquela pessoa. Isso faz toda a diferença. Certo? Tá tranquilo? Tá entendendo? Vou só pegar de novo fazer um retorno ali para pegar essa linha. Então, fiz a venda na quinta-feira passada. Sim. Hoje, você está entrando em contato para poder fazer o pós-venda com ele. Exatamente. Aí, nesse pós-venda, você vê se ele já recepcionou os materiais, se ele baixou o aplicativo, se ele está com alguma dúvida e se coloca à disposição dele, como se já tinha feito antes, mas reforça para ele ter essa visão. Isso você faz por WhatsApp ou ligação, para você abrir um caminho ali com ele para começar a solicitar indicação. Por isso, pessoal, eu coloquei aqui no topo do funil o pós-venda. Lógico que ele tem outras ações que ele vai falar também, mas só para a gente entender que isso é o começo do funil, no pós-venda dele. Sim, certo? Isso aqui. E depois que eu peguei esse contato, aí sim que eu vou fazer o contato com a pessoa que ela me passou o contato. Você pode só falar por que hoje você pede para ele, você explicou, mas só para a gente aprofundar, por que você pede para ele entrar em contato? Geralmente ele de fato entra? Alguns sim, outros não, mas a maioria ele já faz o contato. Eu peço ele para fazer o contato, mas assim que eu for abordar o futuro associado,
É como eu falei, eu já não sou um consultor, eu sou uma referência para ele. Então, meu consultor vai entrar em contato com você. Então, fica mais fácil para eu ter uma abertura com essa pessoa. E por que você não pede 30 contatos em vez de 3? Aí que eu vou chegar. É como o caso do lead que eu falei, tá? Às vezes está trabalhando com alguns consultores. Às vezes as pessoas se preocupam muito em ter volume. Exemplo, eu fui no sinal, captei 50 contatos. Chega para o diretor, fiz aqui 50 contatos. A pessoa faz o contato com a pessoa. Não, já tem proteção. Tá bom, não tem 49. Não, ficou caro. Não, tem 48. Eu prefiro pegar menos contatos para me ter um atendimento mais vivo. Então não adianta eu ter só volume. E o que eu faço? Eu faço isso com 5 pessoas. Todos os dias eu coloco 15 novas pessoas de um contato quente, vamos dizer assim, né? Novos contatos. Por que eu pego 15? Porque eu já entendi que a regra é 10 por 1. Se eu tenho que fazer 15 por semana, quantas cotações eu tenho que fazer no dia? 30. Porque às vezes o carro, que eu vou entrar em contato com a pessoa, tem um seguro, vai vencer daqui 3 meses, ou às vezes o carro a PPS não aceita, ou às vezes a pessoa achou um preço caro, então já tem que colocar uma margem para cima e colocar 30 contatos. Mas olha, Fabiano, você falou que você faz 30 cotações, mas você chamou 5 pessoas e pediu 3, só tem 15. E as outras 15? E o contato que eu fiz anteriormente, um dia antes? Então eu pego 15 contatos que eu fiz anteriormente, eu faço o contato novamente, o remarketing, e coloco mais 15 novos também. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque no Café Conhecimento isso me chamou a atenção. Tá bom, cara. Isso no Café Conhecimento me chamou a atenção, Fabiano, porque às vezes a gente fala assim, eu preciso fazer 30 cotações por dia. E o Fabiano, ele entendeu que ele não precisa fazer novas 30 cotações por dia, mas ele precisa tratar 30 cotações por dia. Então ele faz as 15 novas do dia, mas ele pega de ontem, se tiver às vezes de 2 dias para trás também. Então ele sempre mantém ativas as cotações que ele tem. Então acho que é um bom insight até para a gente trazer para a equipe, porque senão fica aquilo, preciso de muita, preciso de novo, preciso de mais. E fica aí os cracudos do lead querendo lead a cada 10 segundos, né? E não trata o lead. Então, o que ele trouxe de insight para mim foi um grande ganho que a gente teve no Café Conhecimento. Muita gente deu esse retorno pra gente. Falou, a minha cabeça instintivamente eu ficava o quê? Não fechei hoje? O cara já foi, para amanhã, e fala que entra no tal de remarketing, fica mandando mensagem colada. E o Fabiano não, ele trata 30 cotações por dia, 15 do dia e 15 anterior. Isso mesmo. E beleza, já tem os contatos. E agora, Fabiano, como é que você vai fazer esse contato? Como é que você vai abordar o futuro associado? Só se falando para você se entender. Primeira coisa, eu vou fazer o contato com o Thiago. Falou, Thiago, bom dia, boa tarde, aqui é o Fabiano, sou consultor do Renato Caetano. Quem me passou o seu contato foi o Renato. Eu pedi ao Renato 3 contatos de melhores amigos, você foi a primeira pessoa que ele me passou o contato. Por que eu faço isso? Primeira coisa, para mim, para aquela pessoa. Ele me dá a abertura de eu conversar com ele. Eu simplesmente só não cheguei e liguei para ele assim, Thiago, tudo bem? O Renato passou seu contato, eu queria fazer uma cotação sobre ele. Não, Fabiano, já tem proteção, obrigado. Eu tenho que ver lá na frente, eu tenho que prever o que ele vai me falar. Então essas são as minhas estratégias também. Então eu falo que o Thiago, que eu pedi contato das melhores pessoas, o Renato me indicou o Thiago, ok. Thiago, qual proteção que você está e qual valor você está pagando? Porque simplesmente se eu mandar uma cotação para a pessoa, o Thiago, usando você como exemplo, e se eu falar que a PVS está R$200 e o Thiago paga 150, é muito difícil ele me dar abertura. Então antes de eu passar valor, eu tenho que agregar produtos, eu tenho que agregar o meu trabalho, eu tenho que agregar o que a PVS tem para oferecer para ele. Thiago, qual proteção que você está? Pulando. Ou no Google digitando técnica associação. E qual o valor que você está pagando por mês, Thiago? Porque, pessoal, é o que eu falo, até falei no Café Conhecimento, a ansiedade atrapalha muito também na hora da venda. Às vezes, se você chegar aqui de manhã, agora são 1h42, se eu não vender nenhuma venda, e chegar um lead ou um contato para mim, com certeza eu vou estar em contato com garra. E se eu tiver muitos contatos na hora, eu vou querer tratar aleatório. Então, por isso também, a gente tem que saber, a gente não pode ultrapassar o passo. Às vezes os consultores chamam, vamos saber o passo, mas eu falo que a PVS é maior, eu falo isso, eu falo aquilo, eu falo mal da outra associação, eu pego o regulamento da outra associação e mando para ele. Não é isso. A gente não precisa falar mal de outra associação. A gente tem que falar o que a gente representa, quem nós somos e o que eu tenho aqui para te atender quando você precisar da sua disposição. É isso que eles querem ouvir. Então, eu já entendi que o Thiago paga tal valor,
Eu já entendi que o Thiago está naquela associação. Vou no Google, digito. Sim, Thiago conhece aquela associação que fica em tal endereço. Você sabe onde é que ela fica? Às vezes o Thiago nem sabe onde ela fica. Às vezes o Thiago fechou a proteção numa revenda de carro. Às vezes aquela revenda só tinha uma comissão de adesão e nem sabe onde a associação fica, só quer pôr dinheiro no bolso. Então já vou começando a fazer aquele relacionamento com ele. Ah, não sei onde é que você fica. Thiago, você tem um contato do seu consultor? Não, não tenho. É esse que é o grande erro. Às vezes tem consultor que tem corporativo e chega sexta-feira, depois de 6 horas, ele coloca o telefone na gaveta e vai atender só na segunda-feira. Se você precisar de atendimento no sábado, no domingo ou depois de sexta-feira. Aqui comigo é diferente, tá? Meu telefone é particular. Me chama sábado, domingo, feriado, que você precisar, eu estou à sua disposição. Já vou criar um relacionamento com ele também. Thiago, como é que você utiliza o seu veículo? Gente, a gente tem que fazer isso tudo. Não adianta a gente só jogar a cotação, porque se lá tiver mais em conta, ele não vai me dar abertura. Eu tenho que ir mostrando para ele. Você usa para trabalho, passeio, aplicativo. Ah, primeiro eu uso para aplicativo. Ok. Aí o que eu faço? Eu já entendi o carro do Thiago, eu entendi a utilização que o Thiago faz. Já sei onde é a associação. O que eu faço? Estratégia também. Thiago, às vezes eu comecei agora a fazer por ligação, tá? Fazer muito pelo WhatsApp, como eu falei. Estou entendendo que ligação hoje está sendo bem mais eficaz. Como um amigo meu falou, às vezes para a gente tratar um associado, a gente gasta 2 horas. Porque a gente manda mensagem, o associado volta, a gente manda de novo. E isso aí a gente abre um precedente para ele botar em outras associações. Porque eu já tenho a minha cotação. A PBS está X. Deixa eu botar em uma outra. E às vezes se ele já tiver cotado em 2 ou 3 associações, e se eu fizer o contato com ele, e hoje, como eu falei, está tudo robotizado, e a pessoa que chegar e explicar tudo, eu gasto 5 minutos para explicar tudo. Aí a possibilidade dele fechar comigo é bem maior. Então a gente tem essa maneira, às vezes eu tinha esse receio, né? O WhatsApp, hoje ninguém quer atender telefone, está todo mundo trabalhando. Não, o telefone ainda está funcionando muito. Então é uma estratégia nova que eu estou montando. Mas só para a gente reforçar, porque isso é argumentação para a nossa equipe. Às vezes eu fico ficar falando, não, mas o WhatsApp é mais fácil. Olha o site que o Fabiano está trazendo para a gente. Ele ficava às vezes 1h30, 2 horas, né? Você falou isso no café também, para atender um associado. Aí a percepção do cara, não, mas eu estou falando com 5, 6, 7. Ah, mas olha a linha de raciocínio que a tua cabeça fica toda confusa, porque um falou que usa de um jeito, outro falou que está com outra cotação. Ele em 5 minutos, numa ligação, ele consegue resolver praticamente toda a apresentação que ele faria com esse cara ali em 10 áudios, esperando o cara responder. Então é um site, e é uma argumentação boa para a gente trazer até para o time, que vai ter essa crença. Porque todo mundo fala que a ligação não funciona porque não gosta de ligar. Agora, será que, ontem a gente ouviu isso, a TIM, a Claro, né, a Nextel, né, Nextel agora é Claro, essas empresas todas, que ligam o tempo todo. Será que ainda não pensaram nisso? Será que se de fato não funcionasse, eles continuariam te ligando aí, clientificado? Mas eu desligo tudo que eu pego o telefone, Thiago. Mas por que eles continuam? Porque eles gastam uma grana para fazer isso. Porque tem gente que de fato faz, né? Você quer perguntar? Não, só fazendo a ligação, você faz ligação pelo normal ou WhatsApp? Eu estou gostando normal. Ligação normal. Normal. Eu só usava 100% WhatsApp. É como eu tive uma conversa com um amigo meu, falou, cara, começa a usar a ligação mesmo. Mas Ligação, não pelo WhatsApp, ligação normal. Tem uma coisa, a ligação de WhatsApp toca assim, mesmo a pessoa não estando disponível. Mas a gente está fazendo isso lá na Truck e a gente viu que com a ligação do WhatsApp, a pessoa vê que não é spam. Entendi. Porque normalmente aparece uma foto, aparece um nome. Sim. O pessoal tem atendido mais do que quando a gente ligava de número. Vou fazer uma pergunta, só para não perder o raciocínio. Você tem uma métrica de quantas pessoas você, assim, a cada 10 associados que foram cadastrados, né? Chegou uma semana agora, você está falando com eles. Sim. A cada 10, quantos te respondem positivamente te mandando os 3 contatos? Na verdade, eu peço 15 novos contatos. Se eu chamei 5 pessoas e que me deram 3, ok. Mas se eu chamei 5, que uma me mandou uma ou me mandou 2, eu tenho que completar até os 15. Eu vou chamar outras pessoas também. Ou a Fabiana não vou te mandar, não mandou, eu não posso ficar refém daquela pessoa. Chama outra pessoa. Eu tenho que ter 15. Algumas não mandam, vou olhar, estou agarrado, depois eu te mando amanhã, eu te mando à noite. Essa métrica tu não tem não, é? Não, eu só preciso de 15. Ô Fabiano, ontem nos passaram uma técnica de ligar 6 vezes. 3 vezes liga e desliga rapidamente. Depois liga a quarta, a quinta, depois a sexta. Para tu falar com esse teu futuro associado, tu liga quantas vezes para ele? No futuro? Se ele não atender.
Quantas vezes tu... 3 contatos, 3 a 4 contatos, não for já vou embora. É isso que é o, até meu diretor me puxa na orelha, é justamente o CRM. Se eu voltasse também, é o que ele me ensinou também. Às vezes a pessoa, hoje ela sai para ouvir, amanhã ela sai para comprar. E às vezes eu poderia ter voltado naquela pessoa também, não voltei porque eu não fiz CRM. Então pode ser que esse número de 60 iria aumentar também, com ligação com o CRM. 3 contatos, não 3 vou embora. Então eu fiz o contato, entendi o perfil e o que eu utilizo muito também. Quando eu estou quase finalizando a cotação do futuro associado com o Thiago. O Thiago, às vezes eu faço essa ligação também. Eu vou só atender um associado meu aqui que acabou de capotar o carro, o cara estava com a família dele, estou dando todo o suporte para ele aqui. Já eu te chamo novamente. Por que eu faço isso? Para despertar o interesse maior na outra pessoa, ter gatilho mental, e para ver que realmente eu não só vendi, que eu também estou dando suporte. Eu parei um pouco o atendimento dele para dar um suporte para a pessoa que vai ter o carro. Claro que não tem a pessoa que vai ter o carro, mas só para ele entender um pouquinho. Então, para a gente seguir no fluxo. Você foi lá, fez o pós-venda, pediu os 3 contatos. Quando você chamou esse cara, você já bota ele lá nas alturas, falando que o cara pediu o contato de 3 melhores amigos e ele foi escolhido para ser um deles. E aí você continua seguindo no fluxo normalmente. Provavelmente alguns vão falar que já tem, que não tem interesse, mas você vai focar aí nos que já tem. Ele falou que, beleza, quero ouvir a tua cotação, quero ouvir ali, mas você faz algumas perguntas antes, né? Sim. Só para me entender aqui, tu pode repetir qualquer coisa. Sim. Primeira pergunta que você faz, se ele já tem proteção ou não? Não, eu já falo afirmando qual associação que você está e qual o valor que você bacana. paga. Então você já afirma Pra que mim se ele não saber, tiver, ele já não- vê que ele está errado. Exatamente. Beleza. Independente do que ele for te responder, você falou que você entra no Google para saber quem é a associação. Até para saber o perfil, aí eu falo, não vou mandar foto no WhatsApp para Perfeito. ele, eu não vou falar mal de outra associação, até mesmo que a PBS também, como eu sou pequena, Perfeito. e eu consigo falar mal de outra associação, é porque ele sabe vender, já foi meio dinheiro. Eu não preciso falar mal da outra empresa, mas eu preciso fazer um comparativo. Essa associação tem uma casa comporta quantas pessoas hoje? 50 pessoas? Aqui é a sede da PBS. São 800 funcionários trabalhando em CLT, fora a sede da Trump, fora a sede do Rio. Aí o cara começa a entender a grandeza. É isso que vai fazendo a diferença. Perfeito. Aí você vai lá, deu sequência, mostrou a grandeza do PBS para ele, Sim. aí você começa a fazer algumas perguntas sobre ele para entender o que você vai ofertar. Ah, exatamente. E aí às vezes montei a cotação, mas às vezes a cotação já entende mais fácil. Lá ele paga R$200, vai na PBS com R$250. E aí, PBS, como é que você vai quebrar essa objeção? O cara já não vai querer pagar R$50 a mais. Aí por que eu pego essa associação? Para falar da grandeza da PBS, do tamanho da outra associação. Você chegou a dar uma lida no seu regulamento? É raro alguém falar que 99% ninguém lê regulamento. O associado ele fecha tudo que o consultor fala. Aí que eu vou entrando também. Você deu uma lida no seu regulamento, o seu consultor te falou que o pagamento lá é parcelado. Dá uma lida na parte da escrita indenização. Não vou te mandar o regulamento da outra associação, que não preciso. Eu tenho que transferir a responsabilidade para ele. Porque se eu trabalho na PBS, eu vou mandar um regulamento de uma outra associação, tem necessidade de eu fazer isso. Eu tenho que colocar o interesse dele, olhar. Dá uma lida no seu regulamento, que lá o pagamento é parcelado, não é à vista. Você deu uma lida também na parte da indenização, na parte do incêndio. Se o seu carro bater hoje e pegar fogo, lá vai cobrir. Mas se o seu carro pegar fogo na parte elétrica, você está 100% no prejuízo. Eu utilizo muito lá perto do nosso escritório, que é uma linha verde. Você chegou a pesquisar na internet, é um carro que pegou fogo há uma semana atrás na linha verde. Eu sei que ele não vai constar, ele não teve esse carro que pegou Esse é fogo. um bom argumento para mandar para o universo, né? Exatamente. Então, eu sei que ele não vai pesquisar, gente, não pesquisa. Mas eu ia descrever assim, mas não, o consultor não me falou isso. O seu carro é de 2015 e 2016. Lá você sabia que ele paga pela fabricação? Se tivesse paga no modelo. A diferença aqui, eu não vou conseguir para você por R$200, eu vou conseguir por R$250, eu vou aumentar R$50. Mas você está na empresa referência, joga no Google aí para mim e olha qual que é a maior associação da América Latina. Se não for a PBS, eu te dou um ano de proteção grátis. Pode pesquisar. Aí já vou dando interesse nele. Os R$50 você está pagando diferença, se o carro é 15, 16, dá uma diferença naquilo. Se o seu carro pega fogo hoje, como é que seria esse seu veículo? Tá? Nessa comporta nessa que você está aí hoje, se não tem proteção. Você trabalha de Uber. Imagina a associação demorar 10 meses para pagar o seu carro, como é que seria esse seu veículo? Então, essas são as objeções que eu vou quebrando com essa pessoa, manter a cotação e vai para o fechamento. Ou se eu não fechei,
eu deixo ali para me voltar nele depois também, que é que eu passo. Bacana. A gente vai focar muito até na parte do referente em si, mas acho que um ponto que você colocou e é bom levantar, o mercado digital ele fala muito a respeito de emergir nível de consciência. O que é isso? Todo mundo precisa de proteção veicular. Qualquer pessoa que tem carro precisa de proteção de seguro. Essas afirmações que o Fabiano vem colocando para a gente aqui é uma forma de você emergir no nível de consciência. Tem um estudo que fala que para cada uma pessoa que quer e precisa do teu produto, tem 1000 que quer, mas procrastina, e tem 50.000 que precisa do teu produto, mas não está presente que precisa do produto. Então, quando o Fabiano vem trazendo que ele vai fazendo algumas afirmações, lógico, tem um conhecimento ali do regulamento, da associação e tudo mais, quando ele faz essas afirmações, você está emergindo o nível de consciência da pessoa. Então, só para a gente trazer de forma técnica, porque, de fato, na hora de você ensinar, isso é um ponto para a gente duplicar com o time, né? Você fala? Quando você liga, você tem um horário estratégico para ligação? Não. Normalmente o WhatsApp eu mando depois das 18 horas também. Tá. Eu E falei nos com ele. primeiros segundos, qual a forma que você faz para você conseguir atrair, se conectar com esse referido? Quais são as perguntas que você faz? Script. É o que eu falei. Para quem utiliza o veículo, qual empresa que ele está, qual o valor que ele está pagando. Eu vou tentar reduzir. Para responder esse primeiro momento, porque, por exemplo, quando eu li, né, de 10, 2, 3 eu consigo avançar, desenvolver uma comunicação. Sim. Outros não dá tanta importância. É o que eu fiz. Eu pego hoje uma câmera de celular ou um espelho, eu começo a sorrir para emanar uma energia como se eu estivesse com ele, para quebrar naquele primeiro momento ali uma barreira. Sim. Aí hoje eu já não falo mais qual associação que você trabalha. Eu pergunto assim, hoje você trabalha com associação ou seguradora? Seguro convencional. Para ele não soar como se eu fosse falar mal, sabe, dele? Sim, é por Da isso que eu empresa que ele pergunto está. qual empresa que ele tem, que ele está pagando, só para mim ter ideia. Se é o seguro, meu seguro vai vencer daqui 3 meses, 4 meses. Aí a falta do meu CRM que eu não tenho. Às vezes eu nem chamo ele de volta, eu poderia ter o CRM para não estar voltando. Acho que uma dor que acho que a Bruna quis falar é que o pessoal fala muito assim, eu falo, mas quando eu falo as primeiras 10 segundos de palavra, a pessoa já desliga na minha cara, ou fala que não tem interesse. Aquela pessoa, oi, tudo bem? Tá precisando? Você tem alguma coisa para poder seguir na conversa? Porque aqui a gente está falando de uma indicação, às vezes você fala, foi o fulano que me indicou você. Mas quando você liga pro cara, que esse cara nunca nem ouviu falar de você, que veio e ninguém nem falou que você ia ligar para ele. Acho que essa é a dúvida, né? Os primeiros segundos ali, a gente passa por lá. Mas isso são pessoas que já te indicou, associados te indicou ou uma pessoa aleatória? Não, autoindicação. Não é uma lista fria. É que quando eu trabalho com uma lista mais quente, com o associado que eu já fiz, aí fica mais fácil de Você já fala já o nome da pessoa, né? Exatamente. Quando eu já falo o nome, ô Thiago, eu sou consultor do Renato, e eu já pedi o Renato para fazer o contato com o Thiago. Você não usa lista fria, né? Não. Pode então. Não, queria só fazer uma colocação, parabenizar aí o Fabiano, né, pelo esse trabalho de indicação e referidos que ele faz, porque nós estamos aqui falando de um regional que hoje produz uma média de 50, 70 fechamentos por mês. Só pessoal. E aí, pessoal, imagina, porque eu queria dar ênfase nisso, porque sempre que eu olho no nosso negócio, eu sempre vou olhar para a rede. E de repente a gente está aqui pensando em eu fazer, em apenas você aplicar isso. Não, é muito importante quem está lá atrás, por exemplo, comendo nesse momento, prestar atenção aqui. Isso aqui é bom você pegar, porque imagina você ter 5 consultores dentro da sua regional aplicando isso, Renato. Puta que quer dizer. Entendeu? Só que às vezes, a gente não está dando tanta atenção para o que está sendo passado aqui, Renato, porque de repente tem alguém sentado aqui falando, eu já produzo 80, eu já produzo 100, já produzo 200, e o consultor está lá fora produzindo 1, 2, 3 contratos. Então o que você está passando para a gente aqui é muito importante para quem tem um nível de consciência elevado, que está aqui nessa sala hoje, entender que não é para ele em si aplicar, mas para ele aprender o que você está passando aqui e duplicar para a rede dele.
duplicar para o home office dele, para o executivo dele, para o gerente dele, para o consultor dele. Porque imagina, Caetano, cada regional com 5 apenas a 60, eu já estou falando de 300 contratos. Já mudaria o resultado, meu presidente? Falar igual o Renato. Então, eu só queria chamar essa atenção aqui, Renato, o Thiago, porque eu estou vendo muito barulho lá atrás, cara, e a gente quer poder entender isso aqui para duplicar para a nossa rede. Ô Brito, e não é só o Fabiano que faz 60, tem o irmão do Fabiano, que foi formação dele. Aí é o seguinte, para vocês entenderem, Guilherme está aqui atrás, Guilherme é o master responsável pela formação do Fabiano, nessa metodologia. Irmão do Fabiano, ex-funcionário público, era agente penitenciário, pediu conta e hoje está em casa cuidando de uma criança de 3 meses, enquanto a esposa estuda para passar no concurso público, e ele em casa está com a média de 40, Gui? 40. De 40 também, sem digital, sem tráfego, só copiando o que o Fabiano fez. O que eu fiz, eu repliquei para ele. E tanto que ele foi o top 2 no primeiro ano assim que saiu. Isso que eu ia falar, porque assim, muita gente me procurou no final de 2023 desesperado. Mas quem é esse moleque que subiu em primeiro e segundo lugar no top 1 e top 2? Por quê? Porque a gente tem uma regra, quando você bate 300, você sai do ranking. O Fabiano e Bruno. O Fabiano e o Bruno, eles ficaram 3 meses. 3 meses, o Bruno ficou um pouco mais. Mas eles ficaram em top 1, ficaram top 1, top 2 nos 3 meses do Fabiano. O Bruno talvez ficou acho que uns 4 ou 5 meses e já saíram. Sai do ranking mensal, né? Mensal. E aí no final do ano, por eles não terem aparecido no ranking todo o tempo, o pessoal falou, mas quem é esses caras que subiram no ranking? Porque a gente não vê, porque a galera utiliza muito o ranking mensal como referência. E eles já tinham batido há muito tempo. E foi bom você falar, porque isso, o Fabiano, quando ele foi lá no escritório, a primeira vez, você estava treinando o teu irmão ainda, ele ainda era da gente. Agora, quando ele voltou no café, ele já está vivendo 100% de APVS também, né? Está arrependido também? 100%. Aí tem a cunhada do Fabiano. Isso. E tem o outro irmão do Fabiano, que é policial militar em Minas Gerais, seu irmão é sargento, que já está pensando em pedir baixa do batalhão para poder também ir para esse mesmo processo. Multiplicou. O pai do Fabiano é prestador de serviço da Porto Seguro. O pai do Fabiano, seu pai tem uma unidade? Tem. De atendimento? Eu tenho uma empresa de seguro residencial, que eu peço serviço à Porto. E tem um irmão que também já está pensando em sair, porque a família toda agora começou a entender o seguinte, deixa eu entender o que você está fazendo. Lembra o nome que eu te citei ontem, da menina, da Vilarinho, que empurra 100 contratos? Sim. Que está ainda na concorrência, mas está vindo para cá com ele, 100 contratos por mês. Nessa mesma estratégia. Então o que é muito importante é que às vezes, Tadeu, a gente está pensando, por exemplo, eu preciso descobrir como é que esse cara faz 500 contratos ali na rede dele. Só que eu tenho um cara em casa que demoramos para poder validar o processo. E agora que o processo está validado, anos depois, fica mais fácil com a duplicação. Só que a duplicação começou literalmente dentro da casa. E aí, abrindo um pouco da sua estratégia e do Guilherme, aí que eles começaram a entender agora. Eu já sei qual é a metodologia que eu faço, sem computador, sem CRM, só no WhatsApp. Meu MD perdeu o telefone dele e está ferrado. Essa é a realidade, ele não tem um backup do WhatsApp dele. E aí, ele já pensa agora em contratar uma funcionária, aí é outra estratégia em regime CLT, não é colocar dinheiro no digital, somente em replicar isso aqui. Então, o que eu deixo para os senhores nesse momento é que o Thiago um dia teve em BH e falou, o problema é que a gente pensa muito no extraordinário. E é louvável também um cara que consegue romper a barreira do digital ou do offline. Só que tem muita coisa básica dentro do nosso núcleo que a gente tem capacidade de duplicar. E aí, gente, sem levantar polêmica, viu, Fabiano? Pegando um pouco da sua fala. Ele pega 15 contatos por dia. Então, o Fabiano tem que fazer 15 cotações por dia. O que ele encontra de informação divergente, ou que ele encontra, por exemplo, de negociações fora do padrão, é algo que também não o atrapalha no processo. Então ele aprendeu a importância de gerar valor, não no atendimento dele, mas na instituição que ele atua hoje. E o que eu vejo de forma muito positiva é que esse modelo do Fabiano é um modelo que corretor de seguro, que é um mercado que a gente está querendo atuar, ele já começa a replicar isso. Eu acho que esse amigo dele que ele está conversando é o menino do plano de saúde. É. Né? Ou seja, o cara que não quis entrar com o Fabiano por não acreditar no produto,
Agora pede orientação para o Fabiano como vender mais produto dentro da própria corretora dele. Você vai falar da sua parceria, da agência? Lá com o Cristiano da Dropcar? Vai, então vou deixar para você falar. Essa contribuição aí é muito importante, o ponto que você colocou também, tá bem? Valeu. Pode ter posição também. Fala, vai. Qual o valor médio da adesão? Vinha. Qual a média? 250, 300. 250, 300. Já com rastreador ou sem rastreador? Com rastreador. Já com rastreador. Quanto tempo dura o remarque, mais ou menos? Por exemplo, tu fala com o futuro associado hoje. Sim. Quanto tempo tu insiste nele? 1, 2, 3 dias, 7? 3 contatos. Porque eu falei, se eu tivesse o CRM para botar, 3, 4 contatos. Esses 3 contatos, tudo no mesmo dia? Eu faço um de manhã, à tarde, no final do dia e no outro dia. Aí no último contato eu já falo, eu senti que eu estou te atrapalhando, quero ser insistente, mas no contato aqui, se você precisar de alguma coisa, eu fico à sua disposição. Tu paga indicação ao associado? Quando eu peço essas indicações, eu não falo nada de indicação. Por quê? Eu pego só, chamo uma pessoa, peço 3 contatos. Se eu falar que eu vou dar 50, 100 reais de indicação, ele vai me entupir de contatos, fazendo o cara que não tem nem carro, e depois ele vai me cobrando. E aí, fechou, eu não quero isso. Eu prefiro fechar, depois que eu fechar, aí eu faço o contato com ele. Thiago, tudo bem? Thiago, manda seu Pix, meu Pix. Você lembra o Renato que você me indicou? Fechou a proteção comigo. Indica nós 3. Pega o detalhe, pessoal, pega o detalhe. Tu paga 50 reais. 50 reais. A última pergunta, eu acho que foi o que tu falou para ele. 80% é indicação, né? E 20%? Troca de titularidade, que é uma coisa que eu falo, troca de titularidade. Ah. É porque a pessoa, quando vende com o Guilherme, que é meu gerente master, ele já me avisa. Então aquela pessoa também eu faço contato. O que eu faço? O Renato cancelou. Renato, me passa o contato de Thiago. Renato, me passa o contato do Thiago para o seu veículo, porque eu tenho que agendar a retirada do rastreador do carro dele. Porque às vezes ele não me passa. Aí eu faço contato do Thiago. Renato, eu vendo o carro para você, o carro já tem proteção, o carro já tem um rastreador do seu veículo. Você vai utilizar o carro para quê? Volta tudo de novo. Para pegar a carteira, o cara que vai usar e manda a votação. Vou deixar o Sandro falar, mas assim, só quero fazer um ponto de atenção com vocês aqui. A gente às vezes tem uma mania de querer melhorar tudo. E isso é muito bom. Só que é muito bom você melhorar aquilo que está acontecendo. Esse feedback que o Renato está trazendo agora de CRM, de ferramenta, do Fabiano, o Fabiano já faz com essa estratégia 60 placas mês. Então ele está aprimorando algo que ele já faz. Cuidado para você não pegar tudo que o Fabiano está trazendo aqui, querer melhorar. Trazer lá, mas eu vou fazer, se eu fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não tenho nada contra você melhorar o processo. Só que, cuidado para você não pegar aquilo que já está funcionando e uma melhoria poder descaracterizar aquilo que já funciona. E aí talvez você vai falar, mas funciona lá pro Fabiano, lá em Minas, né? Porque em Minas é assim. Às vezes não. Às vezes só o fato de você não respeitar o básico, né? Você pode se perder. Então faz do jeito que está. Você vou botar um CM logo de cara. Bate 40 pessoais, 50, 60. Aí você vai aplicando outras ferramentas. Porque eu sei que essa vontade de melhorar é louvável. Mas se a gente tentar melhorar algo que a gente ainda nem faz, às vezes pode ser um pouco de vontade de melhorar com uma pitada de arrogância. Então cuidado com isso, porque isso tira resultado de muita gente. Muita gente ouviu o Fabiano falar exatamente o que está falando aqui no Café Conhecimento e não colocou em prática. Porque acha que tem que fazer algo além, né? E autossabotagem também quando começar a fazer. Sim, exatamente. Não, queria agradecer, a sua didática está perfeita, a gente está gravando até para poder futuros, não só regionais, mas consultores que vão entrar e entender bem o processo. Aí uma pergunta que eu queria fazer para você, assim, porque a gente também está lidando com corretores de seguro e faz muito sentido o que o Renato falou, porque eu acho que esse formato aí vai encaixar muito bem do jeito que você está fazendo para esses corretores que já têm contato de pessoas lá para gerar esse relacionamento. Só que, por exemplo, até com uma orientação, o que você faz, uma orientação para quem está começando agora, iniciando esse processo. Você falou que de segunda a sexta você tem a meta de 15. E na segunda até sexta, que horário você começa e que horário você termina o trabalho? Tipo, você tem um horário para você chamar esse contato ou você vai diretão, tipo, se tiver que meia-noite você responder, você responde? Como é que é esse trabalho na prática? Eu finalizo as minhas 15 cotações. Às vezes eu começo de manhã, finalizo às 7 horas da noite, 8 horas da noite. Eu não olho muito bem o horário, eu preciso só executar elas. Então não tem tipo um horário fixo, tu vai embora por dia que... Eu tenho que fazer.
Às vezes eu posso finalizar, eu peço a cotação as indicações de manhã, depois do almoço eu já finalizei, aí eu começo a voltar nos do dia anterior. Ou às vezes a pessoa que eu chamei agora, ela não me respondeu. Aí depois de 18 horas eu chamo também. Indico até 8 horas, 9 horas da noite, até mesmo se a pessoa entender, o cara me chama 9 horas da noite, como eu falei, o telefone é particular. O cara entender que eu trabalho depois do horário comercial também. E se não vai ter a meta, final de semana. Essa é uma estratégia. Sim, isso que eu ia falar. E tem aquela outra também que eu utilizo, que é curtir o WhatsApp. Então, Mas só pra gente fechar essa, eu quero que você comece outra. Mas ó, então vamos lá, você faz pós-venda, pede pra pessoa entrar em contato com uma indicação, aí ele vai lá e entra em contato com indicação ou não, mas você pede, isso é a importância do processo pra gente. Ah, vou parar de pedir porque tem gente que não manda. Não, você manda pra todos, pede pra que todos possam fazer essa comunicação. Aí você vai lá, chama a pessoa, faz o contato com ela, já afirma que ela tem, né, qual a proteção que você tem, ou qual seguro que você tem no seu carro. A partir dali, você, se for por um caminho dele já ter, você busca quem é, busca o regulamento e faz algumas objeções ali para ele emergir o livro de consciência. Se ele não tiver nada, aí você segue na apresentação da PBS, certo? Vai para a estratégia ali de negociação, fechamento, né, que você já compartilhou um pouco com a gente aqui. E a partir dali, entra um novo, vocês vão perceber que isso aqui se torna um fluxo ampuleta pra gente, um funil ampuleta. Ou seja, vem aqui começa o quê? Volta para cá de novo, é uma pós-venda. Então eu não vou desenhar tudo aqui para não ficar rabiscado, mas uma ampuleta. Então esse é um caminho que o Fabiano faz hoje com aquilo que ele já produz. Né? Só que existem outros caminhos também, existe um específico que eu acho que é o que ele vai falar agora, que para mim eu também fiquei muito surpreso como no detalhe ele consegue ter muita assertividade. Eu queria que você falasse dessa outra estratégia do relacionamento ali. É como eu falei, hoje é quinta-feira, o contato que eu fechei de quinta-feira passada, eu vou chamar 6 pessoas e vou pedir 3 contatos. Ué, Fabiano, mas eu não, a gente não precisa de 15. Onde que eu vou buscar essa diferença desses 6 contatos? Eu vou no status do WhatsApp, a pessoa postou alguma coisa. Eu entendo que o WhatsApp é uma coisa mais particular. E se a pessoa postou alguma coisa no WhatsApp, ela identificou com aquilo ali. Ou que seja uma foto de um carro, que seja uma foto de uma moto, que seja uma frase, que seja alguma imagem. Aí o que eu faço? Eu vou curtir aquilo que ele postou. Aquilo ali também é bem aleatoriamente, eu não vou numa pessoa específica, às vezes eu vou mais num carro que ele postou. Mandei um coraçãozinho para a pessoa e vou comentar. Cara, que carro top. Nossa, o carro está maravilhoso. Onde é que você compôs? O que você está achando desse carro? Se você está querendo comprar um carro desse. Por quê? Até mesmo eu fazer a mesma coisa com a comunicação. Eu começo a ter um relacionamento, eu vou inflar o cara no que ele postou, ou seja, às vezes a gente pensa assim, poxa, como é que eu vou chamar uma mulher? Às vezes a mulher tem marido, se eu mandar mensagem vai achar ruim. Isso aqui nessa parte da indicação que eu curto o status, não é simplesmente só para associado. Às vezes um amigo, às vezes um primo, às vezes alguma cotação que eu fiz alguma coisa lá de casa, de material, de piso, alguma coisa, que eu peguei o contato do vendedor, eu vou comentar naquele também, até para mim abrir meu leque, para não ficar não só em só de associado. Até você tem, o cara acabou de chegar e não tem associado para fazer pós-venda. Ele utiliza essa estratégia. Sim, então eu vou abrir o meu leque, eu comento aquilo ali, no que ele postou, e depois eu pego e começo a fazer indicação com ele também. Só para a gente perceber como é no detalhe. Alguém percebeu uma questão que ele faz quando ele curte o status? Eu falei isso no café lá. Alguém percebeu alguma coisa? Elogia. Ele curte, depois ele vai lá e cria relacionamento, elogia, mas tem um ponto ali que é a chave que ele faz. Oi? Não. O que é o ponto que ele faz? Se você elogia, o cara pode fazer assim, obrigado. Valeu. Beleza. Ele sempre faz pergunta. E ele sempre pergunta algo para gerar esse relacionamento. Então, quando você vai lá, curte, fala qualquer coisa, cara, pô, cachorro bonito. Obrigado. Agora ele sempre pergunta, ele fez inclusive no Café Conhecimento esse teste ao vivo lá com a gente, gravou no celular dele, era o carrinho, né? E aí ele foi lá, que bacana esse carro, legal, e onde é que você comprou esse carro? Eu queria dar um carro desse pro meu filho. Você acha que o cara não vai responder? E às vezes a gente fica tentando fazer relacionamento de uma forma que o cara não dá espaço para outras pessoas responder. Por isso que eu falo, é no detalhe. É sempre pergunta. É igual pra mulher, às vezes a gente chama a mulher e fica cismado. A mulher gosta muito de bolsa, sapato, tá com cabelo, nossa, meu aniversário, minha esposa tá chegando, qual salão que você foi? Onde você comprou essa bolsa? Minha esposa comentou de uma bolsa semana passada, tem como você me indicar a loja? Tem indicação. E assim, eu vou rodar. Vou dar a esposa primeiro para... Sim, para quebrar, você cair, alguma coisa. E aí, beleza, quer perguntar? Vamos lá. 2 perguntas.
Sim. Uma em relação ao teu perfil, tu usa o WhatsApp, que o pessoal é de cá. Duas perguntas. Uma a respeito do teu WhatsApp, se é o business e como que tu te apresenta ali, se tá uma foto mais profissional, se tá algo mais pessoal. Top. Sim, primeira coisa que o diretor falou, porque tem que ter uma foto profissional, tanto se você tem o WhatsApp lá, tem o catálogo, tem tudo, tem da regulamentação da PBS está saindo, tem um vídeo que o Renato fez lá da convenção, até mesmo porque às vezes a pessoa, quando eu mando uma mensagem, antes ela me responder, ela já entra no WhatsApp. Então, se eu vou mostrar para ficar mais fácil, eu acho que isso é primordial, como o Renato me indicou, me fala a verdade. Isso é legal ressaltar também que o que ele está falando no WhatsApp, isso é recíproco para o Instagram também, tá? Sim. O cara vai lá no teu Instagram e vê se está coerente o que você está vendendo. A pessoa que entra no meu WhatsApp normalmente, até mesmo quando eu vou contar alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é ver o catálogo, se tem alguma coisa. Até para o associado que eu vou fazer o contato, eu já vou no catálogo. Por que eu faço isso também? Exemplo, o associado, ele mexe com móveis planejados. Aí eu já vou montar a cotação no pacoteado. Vou montar a cotação, não, Fabiano, mas ficou muito caro a PBS, não, mas essa adesão está cara. Ou as pessoas falam que a mensalidade está cara, ou falam que a adesão está cara. Eu já vi que o Thiago mexe com móveis planejados. Eu monto a cotação, não, Fabiano, vou analisar, está meio caro. Cara, eu vi que você mexe com móvel planejado. Você acredita que o meu armário do banheiro molhou, estragou e pegou, eu preciso fazer um novo armário. Qual que é o valor do armário? Mais ou menos desse tamanho, Fabiano, R$500. Poxa, Thiago, eu achei que por R$300 não dá para fazer. Não, Fabiano, não dá. É a mesma coisa a proteção que você está fazendo. Será que aquela que você está pagando mais em conta, quando você precisar, ela vai te atender? Será que o consultor vai te dar todo o suporte? Eu tenho que levar para o mundo dele também. Isso são tudo estratégia. Eu tenho que entender o perfil da pessoa, eu tenho que ver o WhatsApp. Então, se eu faço isso, provavelmente muitas pessoas devem fazer isso comigo também. Se você está no meu WhatsApp, de trabalho de domingo a domingo, de 8 horas da manhã até 9 horas da noite, e tem todos os catálogos, alguma coisa. Porque a pessoa que entra passa uma empresa grande, onde fica a empresa, premiação para receber da BVS, a BVS Truck, isso tudo faz a diferença. Então o WhatsApp também tem que ser profissional. Não simplesmente uma foto de camiseta nem nada. Perfeito. A outra pergunta é a operação. A cotação no WhatsApp, como que tu manda? Tu manda aquela padrão do nosso aplicativo, tu manda o link, tu manda o texto. É um detalhe, mas eu já percebi que isso faz bastante diferença. Sim. Ali na hora. Eu fiz um teste durante um mês. A do sistema também é muito boa, é muito válida, mas eu mando, porque no sistema já vai o valor da cotação, vai o valor da taxa de adesão. Como eu falei, muitas pessoas hoje, quando ela cota com a PBS mais 2, 3 associação, a associação está dando adesão de R$50 até custo zero. Quando você monta uma cotação já falando o valor, às vezes fala, não, aqui está R$100, aqui está R$250 ou R$300, ele já nem da abertura já vai para outra. Então eu monto uma 100, às vezes até printo, eu monto a cotação. E outra coisa também que eu faço muito, não é só montar uma cotação, eu descrevo a cotação. Exemplo, montei uma cotação, eu vou mandar uma áudio de ligação. Se a cotação é furto, roubo, colisão, incêndio, perca total, danos à natureza, incêndio só PBS que paga, eu vou descrever toda aquela cotação. Então, eu achei interessante. O próximo passo, não falo em taxa de adesão. Eu precisava da sua CNH, documento do veículo, comprovativo de endereço. Falo para ele me mandar o documento e depois eu falo da taxa de adesão. Porque se eu já falar taxa de adesão, se ele contou na concorrência e já está mais em conta, é difícil de eu agregar os valores da PBS primeiro para ele. Então eu faço um valor e taxa de adesão. Muitas pessoas já chegam para mim e falam assim, Fabiano, qual que é o valor da taxa de adesão? Eu desvio aquela conversa, eu falo da grandeza da PBS, eu falo do produto, depois eu volto na taxa. Tem pessoas que só querem preço, não tem qualidade. Nem sempre o preço é o melhor. Então eu tenho que mostrar isso a realidade para ele. Como exemplo, o carro que eu for, ele sempre paga no modelo, paga à vista. Então eu faço assim também. Ô, Fabiano, deixa eu só acrescentar um ponto. Sim. A gente está aí de forma estratégica, né? Alguém vai achar muito ruim comigo, mas núcleo vamos compartilhar. A gente está falando de estratégia de vendas, mas existe uma estratégia também de gestão. Vocês viram que o Gui é quem posiciona o Fabiano de toda a movimentação que acontece. Então o perfil do Guilherme, de fato, é encarar ali o papel de um gerente master e de forma muito estratégica. A orientação nossa é, cara, seja o informante com todos os indicadores, porque ainda nós temos na ponta aqui um gestor que está em desenvolvimento, que faz o processo de vendas. Porque se a gente só falar de venda, a gente esquece muito da parte de gestão. Então, a estratégia nossa lá foi, quando os meninos vieram para cá, forma-se primeiro o Gui, forma-se depois o Fabiano, forma-se depois o Bruno. Então foi tudo planejado
e voltado com esse modelo. Então hoje o papel do Guilherme é um papel muito fundamental também, que se o Fabiano consegue fazer 60, é porque tem uma retaguarda administrativa, tem uma retaguarda com a linha de cobrança muito bem feita, tem uma retaguarda com informação dos indicadores do Fabiano. Aí vocês podem pensar bem assim, tá, mas ele tem papel de gerir, ele tem papel de ser um gestor, concordo, mas ele ainda é um vendedor com um processo que está validado, que agora parte para uma duplicação. Se não tivesse a gestão do master dele, talvez o número do Fabiano não estaria em 60. E agora o feedback não é ao vivo para o meu liderado. Se o meu liderado estivesse utilizando algumas ferramentas de melhoria, ele estaria batendo aí 80, 90 contratos, que ele já fez isso lá atrás. Então, se não é crítica, tá Fabiano? Respeita o seu jeito, até que eu nem te cobro notebook, papel, nada. Até prefiro que você use caderno de Libra, tá ótimo. E é esse processo que tem, é o caminho que a gente está fazendo e desenvolvendo. Encerrando, não tem segredo, é tão simples que quem escuta o Fabiano falar, ele curte no WhatsApp, fala assim, cara, é ridículo esse processo. Eu duvido que esse processo está certo. É o nosso básico, bem feito. Esse processo provavelmente deve ser pela Brasil. Pela Truck, você já fez esse processo? Se sim, seria o mesmo modelo? Eu estou desenvolvendo agora a Truck também, no mesmo sistema. Vai devagar. Essa cotação que tu passa, essa descrição, tu disse que printa lá a cotação que o app gera. Sim. Sem a mensalidade dele. Sem a mensalidade. Mas fora esse print, tu descreve mais alguma coisa? Ou só o print e o áudio? Eu mando o vídeo da PBS também. Ah, eu tenho um vídeo da PBS. Eu fiz um tour dentro da PBS mostrando porque às vezes a pessoa, a venda por telefone é diferente que a venda pessoal. A pessoa está te vendo. O telefone você tem que passar confiança na pessoa. Ela não sabe se realmente eu existo. Então eu fiz um vídeo dentro da PBS, eu disparo aquele vídeo primeiro, até para me conectar com ele. Depois eu mando o print, descrevo a cotação, peço o documento, depois que vem a taxa de adesão. Esse, tu manda o print, depois descreve a cotação. Eu mando o vídeo da PBS, estou falando da PBS, print, valor da mensalidade, descrevo a cotação. Descreve em áudio? Em áudio. Agora eu estou usando o método de fazer a ligação, como o Arnaldo falou. Que hoje, para mim, eu entendi que a ligação não dava certo. Eu estou entendendo que a galera está carente de ter ligação. Perfeito. Só para a galera pegar agora essa linha do tempo, tá, Fran? Então, se você for lá, seleciona o status de algumas pessoas para você poder curtir foto, né, interagir com a pessoa, sempre fazendo uma pergunta, sempre questionando algo para poder gerar aquela interação. Mas aí, falar na prática agora, porque às vezes você pode pensar, beleza, e aí, gostei desse carrinho, onde é que você comprou? Me diga 5 pessoas. Não, você tem uma cadência. Como é que funciona na prática ali? Depois que ele respondeu para você, cortei o cabelo no fulano de tal. E aí, morre assunto e já pede indicação, como é que você faz? Aí vem o esquema. Aí eu chego e falo que eu estou com uma super meta, que eu já bati a minha meta, e que eu já fiz uma super meta, e você tem como indicar 3 pessoas. Na verdade, não peço para indicar. Você pode ajudar, assistir os contatos que você envia, e volta mesmo com você de novo. A gente pode fazer aquela prova de fogo que meteu no café? Você faz um ao vivo pra gente aí? Então, vou pedir pro Fabiano, gente, 2h40, 2h20 da tarde, então nem sempre a pessoa responde na hora. Mas aí eu vou pedir pro Fabiano fazer. Isso, aí se ele responder, ele vai dar sequência junto com a gente também. Pode ir? Pode pegar o WhatsApp aí. Lá no Café Conhecimento a gente fez ao vivo também, gravou a tela dele. O Elton daqui a pouco vai até puxar essa pedida da gente aqui para poder depois compartilhar a tela com ele aqui, só para a gente ver a dinâmica aqui no passo a passo.